melhor é mudar a situação das creches no Recife. Além de já ter construído 7 creches escolas Recife, outras 6 serão abertas. E a Prefeitura do Recife também está fazendo diferente. A merenda agora está muito melhor. Antes não era assim, não. Agora as merendas são acompanhadas por nutricionistas. A Prefeitura mostrou uma nova forma de trabalhar e cuidar da cidade. E ainda vai fazer muito mais por você. Tem muito trabalho pela frente. Prefeitura do Recife. For once in my life, I have someone who needs me, someone I needed so long, someone warm like you would make my dreams come true. Yeah, for once in my life, I have someone who needs me. Vivo. For once in my life, I have someone who needs me, someone I needed so long, someone warm like you would make my dreams come true. Yeah, for once in my life, I have someone who needs me. Vivo. Alô? Alô, alô? Tá sem bateria. Não, mas aí você vai ter que falar com... Vão lá conseguir. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduardo Barazal Morales e eu sou do NIC BR, tá? Eu vou explicar depois um pouquinho da instituição. Eu vim aqui palestrar para vocês sobre internet das coisas, mais voltado para a área de redes. Então, eu vou falar um pouco sobre PV6 e 6LoWPAN. Só que, na semana passada, teve um outro evento aqui acontecendo em Recife, que foi o CSBC, e nesse evento eu conheci o Christian, e o Christian é um membro da ISOC, e eu convidei ele para palestrar junto comigo. Então ele é um palestrante internacional,
que eu achei que cabia muito bem trazer ele aqui para Campus Party para trazer mais conteúdo para vocês. Então aí eu vou deixar ele se apresentar. Ele fala português, ele fala espanhol e fala inglês. Só que Eu não falo português. Eu vou tentar falar português, mas se vocês preferem, eu posso falar inglês ou espanhol devagar. Mas vou tentar com português e depois. Tá. E se tiver alguma dificuldade, assim, eu tô aqui para ajudar, eu converso com ele e se vocês quiserem, vocês podem perguntar em português, não se acanhem de perguntar para ele, ele entende bem. Talvez ele não consiga falar tão bem. Então não tem nenhum problema, tá? Então, ele é um membro da ISOC, ele veio aqui. Quem conhece a ISOC aqui? Ninguém. Alguém já ouviu falar da instituição ISOC? Internet Society? Tem um que conhece? Tá. Bem. Um ou dois, né? Obrigado. Mas vocês vão entender a importância dessa instituição ao longo dessa palestra. E por que calha dele estar aqui falando dessa parte de IPv6 e 6LoWPAN, que são protocolos que vão rodar aí na parte da internet das coisas. Então, acho que também aqui eu estou com baixa bateria. É possível. Então, como a gente tinha dito, a gente falar um pouco sobre internet das coisas, IPv6 e 6LoWPAN. Como que a gente estruturou a nossa agenda, né? O que eu pretendo mostrar para vocês? Eu vou falar um pouco, então, sobre a estrutura da organização, vou comentar um pouco sobre o CGI, o NIC-BR, o porquê de eu estar aqui participando, o porquê que a gente patrocina esse evento, e depois vou abrir a voz para ele falar um pouco sobre a ISOC e o IETF, que também são instituições extremamente importantes para quem trabalha na área de redes. Aí, depois disso, a gente vai falar um pouco sobre a história da internet, como tudo surgiu, o porquê que chegamos nessa parte aí de internet das coisas, né? Vamos voltar um pouco atrás para entender o que foi a evolução. Daí a gente vai falar do IPv6, o que mudou, o porquê que ele é importante da internet das coisas. Aí depois eu explico um pouquinho mais aonde a gente pode aplicar esse protocolo em alguns estudos de caso e me adentro aí a falar sobre o 6LoWPAN, que é um protocolo para rodar aí na internet das coisas aí em sensores aí de baixa potência, baixo uso de memória, baixa capacidade, tá? Que são micros dispositivos. Então, começando lá, falando sobre o CGI-BR. O CGI é o Comitê Gestor da Internet no Brasil. E ele foi o quê? Criado pelo governo para o quê? Ditar as diretrizes e os rumos da internet no país. Ele serve para coordenar e integrar todas as iniciativas da internet no Brasil. Então, o governo criou isso em cima de uma portaria interministerial para o quê? Para que tivesse um rumo à internet no país. E esse comitê, ele é formado por diversas pessoas, representantes do governo e representantes da sociedade civil, no qual a gente chama no modelo multiparticipativo, no qual a gente tem participação de diversas pessoas e de diversas entidades. Então, vocês vão ver ali, dos representantes do governo, vários ministérios, Casa Civil, Conselho Nacional, Anatel, e vemos também as representantes da sociedade civil, no qual representantes do setor empresarial, do terceiro setor, da academia, tá, da comunidade científica e tecnológica. Então, vocês podem ver que, como a internet ela é formada por diversas pessoas, então são pessoas comuns, acadêmicos, empresários e governo, aqui para coordenar a internet no país, seguiu o mesmo modelo. Então, a gente criou esse comitê que ele dita aí os rumos da internet no país. Só que esse comitê, ele não tem personalidade jurídica, ele não consegue atuar em cima das suas decisões. E para isso, ele criou o NIC-BR, que é essa instituição que eu trabalho, que é uma instituição sem fins lucrativos, que tende aí a ser um braço executivo do CGI-BR, ou seja, ajudar o CGI a tomar suas decisões. E aí, o NIC-BR é composto por diversas áreas de atuação. Muitas delas você já deve ter ouvido falar, como, por exemplo, o registro BR, que cuida aí dos nomes de domínios, né, aqueles finais .br, que são os sites, que denominam os sites. Então, todo o final lá de site que tenha .br, pagou uma quantia de R$30 anuais para ser registrado para poder utilizar na internet. E quem que você paga? Você paga o NIC-BR, principalmente para aquela área de atuação, o registro BR. Então, eles cuidam dessa parte de domínios, nomes e domínios, e de numeração de endereços IPs. Pois isso, a gente tem o CERT-BR, que cuida da área de segurança da internet no Brasil. Então,
Então vocês já devem ter visto aqui a palestra de manhã da Lucimara. Ela é uma funcionária do CertBR e ela veio aqui para palestrar para vocês aí sobre questões de segurança na internet. Aí eles falam sobre cyberguerra, eles vão falar também de redes sociais, diversas outras coisas aí que vão desde pessoas que são usuários comuns de internet até pessoas que são administradores de rede. Então é um conhecimento bem avançado que eles tendem a passar. Depois disso, lá seguindo, a gente tem o CETIC-BR, que é a área de atuação que cuida de fazer um censo da internet, um levantamento estatístico de como está a internet no país. Então eles veem se as pessoas estão utilizando via acesso mobile ou está sendo via acesso de computador, desktop. Eles fazem meio que um levantamento. E aí todo ano eles lançam um anuário falando de como que está a internet no país. Aí por fim ali a gente tem o CEPTRO-BR, que cuida da infraestrutura, a melhoria da infraestrutura da internet do país, que aí a gente vê projetos como o IPv6, que vim aqui palestrar para vocês, e diversos outros mais, como o NTP, que é a Hora Legal Brasileira, o CIMET, que faz a medição da qualidade que está chegando, da internet que está chegando no seu computador, e diversas outras coisas mais. Depois vocês podem entrar em cada um desses sites para entender um pouquinho melhor. Depois temos o PTT-BR, que é um ponto de troca de tráfego, no qual os sistemas autônomos podem se comunicar. E ali a gente tem o escritório agregado do W3C e uma nova área que não está aparecendo aí, que é o C-Web, que cuida aí dos padrões web da internet brasileira. Então são HTML5, CSS, tudo lá está incorporado do NIC. Então vocês podem ver qual que é a abrangência do NIC, então qual é a importância. E tudo isso é o quê? É uma instituição sem fins lucrativos. Então tudo que a gente arrecada, a gente tem que retornar para a sociedade. E um dos retornos é o quê? Um patrocínio aqui na Campus Party. E provendo conteúdo, ensinando a população sobre esses protocolos e diversas outras coisas mais. E aí eu vou passar para ele falar um pouco sobre a ISO aqui. Pregunté quién conocía a ISO y solo un. ¿Quién conoce IETF? IETF, ¿alguien conoce? Pues ISOC fue creada por los pioneros de Internet. Fue creada en 1992, más de 20 años atrás. Y fue creada para que los estándares de Internet sean protegidos. Estándares são padrões. Os padrões da internet. Os padrões da internet. Eu posso trocar para inglês. Que preferem, inglês? So, I'm going to do it in English. So, it was created in 1992 because the standards that were needed for the internet to work required some organizational home. So, those engineers at that time created this organization to keep the internet open, to keep the internet for everywhere, and that's the mission. That's the mission. The internet is for all of us, and all of us are responsible for the internet. So it's based on memberships. All of you can be members. It's free, so all of us can support this open internet and those standards that are required on the internet to work. And there are also companies that support the organization, and there are also chapters. In Brazil, for example, you've got a local chapter, and it's hosted and works close to NICBR or CGI, but it is an independent organization. You can be part of the local chapter of ISOC if you want to support and be part of the open internet. And there are also offices in different regions. I belong to the office that Internet Society has in Latin America and the Caribbean, and I work for regional development. So my work deals with encouraging people to participate on internet standards, encourage IXPs, that is the translation for punto de troca de tráfego. ¿Alguien conocía PTT? Okay, so many of you. So those internet exchange points are required for internet development to exchange traffic among the autonomous systems. Those autonomous systems are the networks that you connect to when you get into the internet. So those networks need interconnections, and this is part of the internet development that is required to make internet cheaper, faster, and scalable. And okay, so
I'm going to talk more about the ATF, which is my main objective here. I want you to be part of the ATF and the future standards of the internet, but that's going to be later on the presentation. Deu para entender? Ou alguém ficou muito confuso com o que ele falou? Se não, eu posso explicar. Tá? Mas depois vai ter uma rodada de perguntas, vocês podem perguntar de novo, e aí se não entenderam o que ele falou, a gente vai seguindo. Bom, ele acabou de apresentar a ISO aqui, tá? A gente então fez aí a apresentação das instituições. Eu posso fazer um resumo. Seja membro da Internet Society. Então, aí, depois que a gente finalizou essas organizações e explicou a importância de cada uma delas, a gente começa aí a apresentação propriamente dita. Então, começando aí com a história da internet, né? Que isso daí a gente remonta a 1969. Só que, para a gente entender a história da internet, a gente tem que voltar e entender o que estava acontecendo no mundo naquela época. O mundo naquela época estava o quê? Bipolarizado. A gente tinha de um lado os Estados Unidos e do outro lado a União Soviética. Então a gente tinha aquele momento de Guerra Fria, no qual o país que tivesse mais tecnologia teria mais possível vantagem num possível conflito. Então, ambos os países começaram a investir muito em tecnologia. E nesse momento, né, que todos começaram a investir, surgiram diversas criações. E uma delas foi o quê? A internet. Então, os Estados Unidos começou a olhar assim, bom, seria interessante que as nossas bases militares, na hora que a gente estivesse fazendo uma comunicação, os pacotes conseguissem se ajeitar para seguir um caminho, sendo que alguma base militar fosse destruída. Por quê? Porque antes a comunicação era o quê? Em cima da telefonia. A telefonia faz o quê? Fecha um caminho único. Se alguma coisa acontece no meio, cai a comunicação. E aí eles falaram assim, bom, e se a gente tivesse uma estrutura robusta, no qual tivesse várias bases militares, tivesse fazendo uma comunicação e um ponto caísse. Se esse ponto caísse, era interessante que os pacotes seguissem um outro caminho. Então, os Estados Unidos pensou nisso daí, eles falaram assim, bom, vamos investir nesse projeto aí, que é um projeto acadêmico, que era o quê? De trafegar dados de um ponto até o outro, fazendo o quê? Um roteamento dos pacotes por diversos caminhos, fragmentando a informação para que ela chegasse ao seu determinado destino. E aí foi o começo da internet. Aí o Departamento de Defesa americano investiu nisso. E para vocês verem, né, a guerra, apesar dela ter um lado ruim, ela também tem o seu lado bom. Né? Ela é um caráter meio que antagônico. Né? A gente pode ter o lado ruim, que destrói famílias, mata pessoas. Porém, nesse período, foi o período que mais se investiu assim, em tecnologia. Então, a evolução tecnológica foi absurda nesse momento. Que até que criou a internet, chegada do homem à lua, a gente viu o GPS, diversas coisas foram criadas nesse aspecto de guerra. E aí, uma delas aí foi a internet, que era um projeto acadêmico que foi financiado pelo Departamento de Defesa americano. E aí começa a história do IETF. No ano 1969 foi escrito o primeiro RFC. Quem sabe o que é um RFC? Alguém? 1, 2, 3. Ah, melhor que a ISO, melhor que IETF. Os RFCs são os... Sigo portunhol ou troco para... Sigo portunhol? Ok. Desculpe meu portunhol. Mas os estándares, os padrões são necessários para que internet funcione. Se vocês usam diferentes padrões para suas aplicações, para seus equipos, internet não existe, não é possível. Então, as primeiras provas em 1969 foram feitos com os padrões, e esses padrões foram os documentos que foram chamados RFC, Request for Comment. En ese tiempo, o IETF no existía. Era solo unas notas, como papers académicos. No era nada formal. En 1979 comenzaron una cierta formalización de los padrões, de esos papers. Fue mejor organizado como ICCB. En 1983, as primeiras provas do protocolo IP, que nós usamos agora, foram feitas e o nome desses documentos, os padrões, foi
coordinado por un grupo que les llamaron Internet Activities Board. Por estos años comenzaron a utilizar o nome Internet, mas ainda era muito académico, muito informal. En 1986, Internet ya tenía un tamaño interesante y ellos reconocieron, ellos vieron que era necesario tener un grupo más formal para los padrões. Ficaron muy importantes. Internet ficou algo, ya no un jogo das universidades, un jogo académico, ficou algo muy serio. Y ellos crearon o IETF. Até agora, o IETF faz todos os padrões da Internet. Incluso os para Internet das coisas e tudo. Você usa HTTP para a web. Todos usamos HTTP. Agora, o IETF trocou o protocolo HTTP e nós temos agora HTTP2. Seus browsers usarão HTTP2 pronto. Mudou tudo HTTP. Vai ser muito melhor. Essas coisas são discutidas no IETF. E é um grupo ainda informal. A organização que cuida dele é Internet Society, mas só cuida dele. Todos vocês podem formar parte do IETF. Tem que formar parte do IETF. Tem que olhar as listas dos grupos de trabalho. Todos vocês podem ser criadores de um novo serviço. O futuro padrão da Internet pode ser proposto por vocês. Vocês podem colaborar com os autores. Tem que ir à página do IETF, ninguém vai perguntar dados de vocês, utilizam seu endereço e-mail e começam a propor, a discutir, a ajudar os autores, a hacer implementações das suas propostas, de outros. A Internet é de todos, mas todos devemos colaborar com o futuro da Internet. A melhor forma de colaborar com o desenvolvimento da Internet é formando parte das listas de correio do IETF. Então, aí seguindo pela história da internet, surgiu o IETF, aí eles começaram a criar diversos padrões e aí surgiram diversos protocolos. Só que nenhum ainda era muito bem definido na internet. Muitos eram utilizados ainda como base de testes nas comunicações. Até que em 1981 foi definido o IPv4, numa discussão lá no IETF, e aí eles chegaram o quê? Num padrão, que é a RFC. E aí surgiu o IPv4. E o IPv4 a gente gosta de falar que ele foi o grande teste, né? Porque ele foi um teste tão bem feito, que em 2 anos toda a internet já estava utilizando o padrão IPv4. Então a gente tinha diversos protocolos e aí o IPv4 surgiu e em 2 anos ele virou padrão. Então aí a ARPANET adota o padrão TCP/IP em 1983 e aí a comunicação na internet passa a ser utilizando o protocolo IPv4. E aí começa a passar mais alguns tempos e até em 1993 ela começa a ser explorada comercialmente. A internet começa a ser vista de uma maneira aí comercial, no qual ela não é mais para interligar bases militares, não é mais para trabalhar entre universidades. O pessoal começou a ver aí um apelo que você poderia o quê? Ganhar dinheiro. Que aí começou a surgir o protocolo HTTP. E aí o pessoal começou a postar conteúdo e a internet começou a se desenvolver. Tanto que lá em 1996 a gente tem essa imagem aí do site da UOL. Então para vocês verem aí como que evoluiu até os dias de hoje, né? O site da UOL, que é tão antigo, evoluiu até chegar nisso. E a internet não parou de crescer, né? Se você for dar uma olhada, né? Ela continua crescendo aí. Acho que está mexendo aí o projetor. Então a internet não parou aí de crescer e chegou no momento até que a gente está num problema de falta de endereços IPv4. Por quê? Porque a internet foi pensada o quê? Para conectar bases militares. Então eles que pensaram assim, bom, vamos aí colocar um número exorbitante para um exército. Vamos pensar aí 4 bilhões. 4 bilhões para um exército aí é um número absurdo. Não tem 4 bilhões de soldados no exército. Então para eles era uma ideia muito alta. Então deixaram lá com 4 bilhões. Só que foi passando o tempo e aí começou a ser explorado comercialmente. E no momento que começou a ser explorado comercialmente, diversas pessoas começaram a entrar na internet, que antes era só acadêmica e lá pensando com os fins militares.
Só que pensando que agora todo mundo que tem acesso à internet, a gente vê que a Terra tem mais de 7 bilhões de pessoas. E se todo mundo quiser um endereço IPv4 público, não tem jeito. Vai faltar endereço. Então, não tem como você fornecer um endereço IPv4 para todos. Então, teve que criar aí o quê? Um novo protocolo. E, para vocês verem, a internet não para de crescer. Tipo, ela estava crescendo bem devagar, ó, nos começos dos anos 94, 95, mas depois, ó, começou a virar meio que uma exponencial. E aí, com a internet das coisas, que vai permitir mais dispositivos estarem conectados à internet, mais demanda de endereços IPs vão acontecer. Porque cada dispositivo precisa ter um endereço IP. Então, um endereço IPv4. E aí a gente vê que temos 7 bilhões de pessoas. Cada pessoa geralmente tem mais de um acesso à internet, porque tem smartphone, tem tablet, tem computador, tem notebook. E aí a gente vê que vai ter internet das coisas, cada uma pessoa vai demandar mais endereços IPs. Então a gente já tinha uma pouca quantidade de endereços para todo mundo do planeta, e agora com a internet das coisas, que vai permitir que cada pessoa tenha mais, vai piorar ainda mais. Então não teve outra solução. Teve que criar o quê? Um novo protocolo. E aí, novamente, surgiu lá uma discussão no IETF, falando, a gente precisa solucionar esse problema do IPv4. Está acabando os endereços. E aí, o que vamos fazer? Vamos criar um novo protocolo. E aí foi o quê? Diversas discussões, criando diversos outros protocolos, até que um se tornasse padrão. E nesse processo de discussão, ele se torna o quê? Drafts, né? Mas isso eu acho que você pode falar um pouquinho melhor. Não, eu gostaria de falar do como eles acordam o novo protocolo. Pode ser. Tinha muitas diferentes opções para fazer a evolução do IPv4. E uns propunham um novo IP Next Generation, outros extender, fazer maiores endereços utilizando unos otros campos do pacote, do encabeçamento, cabeçalho. Mas eles têm que acordar uma opção, tem que ter solo um padrão, solo um documento que define o novo protocolo, o novo padrão. Quando eles têm diferentes opções, no IETF, se vocês participam e têm diferentes opções para escolher, eles não votam, não é maioria. Não é que levantam a mão ou tem uma democracia. Não é democracia. Tem consenso. Tem que discutir, debatir, tem que acordar a melhor opção para esse problema. E até agora é assim. Quando eles têm uma proposta e eles querem saber se há consenso, eles não fazem uma eleição, mas eles fazem um hum. Tem uma sala como esta, talvez menor, e eles perguntam: quem está a favor dessa proposta? E eles fazem hum. E assim eles sabem se mais ou menos tem consenso a proposta. Porque eles não quieren tener por mayoría, ellos quieren tener algo que no tenga problemas. Tienen que debatir y discutir hasta que todos, a mayoría, acordan esa propuesta. La propuesta para IPv6 fue acordada en 1995, por vuelta de 1995, mas fue discutida por unos años, hasta que todas las propuestas, todas las opciones fueron resolvidas y ficou fechado o RFC. Mas não é fechado. Até agora tem muitas mudanças e novas propostas que são feitas com novos RFCs, novos documentos, novos padrões. En internet todo está mudando o tempo todo. Incluso IPv4, que nós não temos mais endereços, mas ainda tem novas propostas para hacer mudanças no IPv4. Mas o IPv6 foi acordado e debatido por los mitades de los 90. Então, alô? Então surgiu aí o protocolo IPv6, né? Dessa discussão acalorada aí foi vários anos, eles discutindo diversas propostas, no qual várias pessoas submeteram propostas, e é isso que ele quer mostrar para vocês, que vocês podem participar, vocês poderiam criar o protocolo IPv6.
vocês tinham toda a opção de solicitar um novo protocolo, o quê? Em cima de uma lista de e-mail. Então vocês podem assim, eu acho que a internet deveria ter esse novo protocolo. Vou mandar para todo mundo saber. E aí você manda lá no e-mail, não é? Acabo de lembrar que alguém daqui do Brasil formou parte dessas discussões. Demi é o chefe do NIC, Ele é diretor, o presidente do NIC-BR, e ele ficou parte das discussões quando o IETF debatia sobre o próximo protocolo. E tem anedotas muito boas disso. Então, pra você ver, né? Tipo, várias pessoas, vários pesquisadores propuseram os protocolos e aí depois ficou aquele consenso. Vamos votar no melhor e vamos juntar as melhores ideias numa só para ficar num padrão só. E aí eles chegaram nesse consenso e teve participação brasileira. Só que a participação brasileira ainda é muito baixa e a gente quer incentivar que todos aqui comecem a participar. Por quê? Porque não precisa participar presencialmente. Você pode participar por lista de e-mail ou, então, numa discussão, participar remotamente. Como? Pela internet. Tá? Eles têm os hubs remotos, no qual você loga e você começa a assistir à distância. E você tem a opção de falar, tem a opção de opinar e tem a opção de também entrar no consenso. Você pode discordar. Todos lá têm voz. É uma comunidade aberta para a criação da internet. Afinal, a internet não tem dono, né? A internet é de todos. Então, todos têm a opção de votar e achar o que é melhor para a internet. Certo? Aí chegou no IPv6, né? A criação desse novo protocolo, no qual ele vai ter o quê? 128 bits para endereçamento. O IPv4 tinha 32. Então, eles criaram aí, aumentaram, quadriplicaram o tamanho para já solucionar aquele problema. Só que no momento que eles falaram, vamos criar um novo protocolo, eles viram, tem diversos outros pequenos probleminhas lá no IPv4, vamos arrumar todos eles nesse novo protocolo. Agora a gente já tinha o conhecimento do que deu certo e do que deu errado. Então tudo aquilo que deu errado a gente melhora. E aí eles começaram a fazer o quê? Simplificação do formato do cabeçalho, suporte a cabeçalhos de extensão, capacidade de identificador de fluxo de dados, suporte à autenticação e privacidade. Então, diversas coisas apareceram no IPv6. Mas aí, o que mudou, né? Antes a gente tinha o quê? 4 bilhões de endereços IPv4. E IPv6, qual é a quantidade de endereços? Aí a gente tem aquele número representando todas a quantidade de endereços IPv6. Ou seja, 4 bilhões era muito pouco, agora a gente tem 341 decilhões de endereços. Ou seja, para dar endereço para diversos dispositivos. E é por isso que entra a internet das coisas com o IPv6. Porque o IPv4 não permitia conectar esses dispositivos novos na internet. Então agora com 341 decilhões, a gente consegue aí colocar diversos dispositivos. Mas só para fazer uma analogia, seria mais ou menos pensar que a quantidade de endereço IPv6 é o quê? É como se a gente criasse uma internet IPv4 para cada estrela no universo. Seria para dar um endereço IP para cada grão de areia no universo. Então, é uma enormidade de endereços. Mas é o quê? É o pensamento que a gente tem hoje. Falando assim, eu acho que vai ter... Quantas pessoas vão estar utilizando os endereços IP? Por enquanto 10, 20. E a gente está pensando o quê? No âmbito do quê? Do planeta Terra. Mas mais para frente vai ter o quê? Colonização de outros países, de outros planetas, né? Como já a mulher lá de Rondônia vai colonizar Marte, não sei se vocês ficaram sabendo. Então, a gente está pensando o quê? Nesse número no planeta Terra. Mas a gente está começando agora a pensar em quê? Em nanotecnologia. Quantos aparelhinhos consegue colocar num fio de cabelo? Milhões. E aí você tem o quê? Quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Diversos. Então você vai ter aí um número que pode representar aí para diversos microsensores, para nanotecnologia, para o futuro também. Então aí é um número exorbitante, já pensando aí em como que a internet pode crescer. Tenho mais uma pergunta. Alguém está usando IPv6 agora? Alguém tem IPv6? Tem um. Mas muitos de vocês estão usando IPv6 e não sabem. Se vocês olham a tela que tem no NOC, o Vivo, aquele da Vivo lá, tem uns gráficos. Isso. E tem o tráfego IPv4 e o tráfego IPv6. E o tráfego IPv6 é 10% do tráfego IPv4. Muitos de vocês atualizaram seus computadores, atualizaram seus telefones
e agora estão usando IPv6 e talvez não sabiam. Então vocês já estão vendo como que o IPv6 já está entrando na vida de vocês e vocês nem sabem. E aí, como que a gente identifica o IPv6, né? O que mudou, né, com relação ao IPv4, né? O IPv4 era os 32 bits, no qual a gente tinha lá a representação em decimal, de 4 campos separados por ponto, e cada campo a gente ia de 0 a 255. No IPv6, que a gente tem 128 bits, não dava para representar na escala decimal. Então mudou de escala, virou o quê? Uma escala hexadecimal, no qual a gente vai ter 8 campos separados por 2 pontos, cada campo contendo 4 dígitos hexadecimal. E o hexadecimal? O hexadecimal vai do 0 até 9, de A até F. Então a gente vai ter letras também compondo o nosso endereço IPv6. Então ali a gente consegue até formar umas palavras. Então temos ali 2001, 0DB8, fica a dica, 1, 2, 3, 4, baba, baby, baba. Então o pessoal já começa a formar palavrinhas aí dentro do endereço IPv6. E aí você pode ver que o endereço IPv6 ele ficou grande, né? Ficou difícil até de decorar, né? São 8 campos, cada campo formado por 4 hexadecimais. E aí você tem que decorar um número muito extenso. Então surgiram também algumas regras de abreviação do endereço IPv6. Nesse endereço IPv6 a gente consegue o quê? Diminuir ou omitir informações de campos com zeros. Então vocês podem ver que aqui embaixo o endereço IPv6 ele é bem menor. Está ali o 2001, 12FF, 0422. Então existem regras de abreviação que deixam o endereço IPv6 menor. Então quando vocês olharem no computador de vocês, provavelmente vocês já estão com o IPv6, por isso que está dando tráfego lá na Vivo, está mostrando, e vocês não sabiam. Por quê? Porque vocês não estão entendendo como identificar o IPv6. Eles são esse número aí diferente. E nessa representação, né, com 2 pontos, quando a gente trabalha em um URL para não utilizar o DNS, o que 2 pontos representa? Porta. Só que no caso do endereço IPv6, 2 pontos faz parte da representação. Então você tem que colocar pelo menos entre colchetes para separar do conhecimento da porta. Então algumas coisas que mudaram aí do IPv4 para o IPv6. Então você vai colocar entre colchetes. Na literatura existem outras maneiras de você trabalhar com o endereço IPv6, mas essa é a mais comum. E aí o que mudou, olhando os cabeçalhos, né? Para vocês, do lado esquerdo é o cabeçalho IPv4, do lado direito é o cabeçalho IPv6. Então teve uma série de mudanças de um cabeçalho para o outro, porque como a gente disse, a gente viu que tinham problemas no IPv4 e resolvemos esses problemas. Então vamos comparar um com o outro. Tudo que está em vermelho lá no IPv4 foi o quê? Removido. Então a gente tem 6 campos que foram removidos. Dentre eles vai ser o tamanho do cabeçalho, porque agora a gente vai ter um cabeçalho de tamanho fixo. O campo identificação, flags e deslocamento, que serve para fragmentação, que foram retirados e agora a fragmentação é na origem e virou um cabeçalho de extensão. Depois a gente tem o checksum, que também foi retirado, que era um cálculo que fazia a verificação se o pacote tinha sido mudado no meio do caminho. Também foi retirado porque outras camadas também já faziam essa análise. E o campo opções e complemento, que trazia uma informação extra, também foi retirado. Depois disso, 4 campos tiveram os nomes modificados, né? Tipo de serviço agora vai se chamar classe de tráfego. Tamanho total virou tamanho dos dados, porque agora o tamanho total era o tamanho do cabeçalho mais tamanho de dados. Agora o cabeçalho tem tamanho fixo, não precisa ser enviado. Depois a gente tem protocolo, virou próximo cabeçalho, porque temos cabeçalhos de extensão. E por fim, a gente tem o tempo de vida, o TTL, virou limite de encaminhamento. Porque tempo até dava uma ideia de que você estava trabalhando com minutos, segundos, horas, e na verdade não era isso que o campo transmitia, ele contava saltos. Quantos sorteadores passou para o pacote chegar de uma origem até um destino. Depois disso, um campo foi adicionado, o campo identificador de fluxo, um campo novo. E 3 campos foram mantidos, que é o campo versão, o endereço de origem e o endereço de destino. Só que eles aumentaram de tamanho. Então perceba que um não conversa com o outro, porque um tem coisas que o outro não tem. Então foram uma série de mudanças aí para permitir essa coisa da internet. Tem uma pergunta antes de mudar. Quem são técnicos? Engenharia, computação? Muitos?
Ok, a mitad. Quienes estudian computación y comprenden los encabezados ven que o IPv6 tiene menos cosas, tem endereços maiores, mas tem menos cosas. Eles tiraron muchas cosas que tenía IPv4 y ahora es más simples. Porque ese es el objetivo. El objetivo es tener un protocolo más simple y es muy bom para las aplicaciones como Internet das Cosas. Es más simple porque tienen que hacer menos cosas. E a internet continuou crescendo, né? E agora com o IPv6 é para continuar que ela cresça. E aí a gente chegou mais na parte da internet das coisas, né? Que é como que o IPv6 vai entrar, né? Vai permitir que essas novas máquinas tenham um meio de se comunicar na internet. E aí começa o primeiro pensador da internet das coisas, o Mark Weiser, que ele falava lá: uma hora a internet vai chegar nos dispositivos que vai ser inerente à nossa realidade. A gente nem vai acabar percebendo que eles estão conectados na internet. E aí a gente vai ter a internet das coisas. E aí ele já começou a pensar, já, por exemplo, a balança está conectada na internet, a geladeira está conectada na internet, aí elas vão estar se comunicando, trocando dados. Aí nesse caso você, por exemplo, sobe em cima da balança, viu que você aumentou de peso, ela trava a geladeira. Então as máquinas já começam a se comunicar nessa questão de internet das coisas. E vocês vão ver que o número de casos de internet das coisas é muito grande. Não é simplesmente a gente pensar na casa inteligente, que é aquela ideia batida que todo mundo tem. Mas a internet das coisas a gente vai poder enxergar na indústria, na agricultura, na casa, na medicina. São diversas áreas de atuação. E aí a gente vai pegar diversos dispositivos que podem se comunicar na internet. E isso é o quê? É a internet das coisas. Por quê? Antes, a internet surgiu o quê? Para conectar computadores. Depois, para conectar pessoas. E agora ela está o quê? Conectando outros dispositivos que vão poder estar dentro da internet. Então, aí, dando uma olhada sobre cada uma dessas coisas, a gente pensando aí na parte da indústria, a gente já vai ver o quê? A internet nos automóveis. Mas não é só na questão do GPS, mas os veículos se comunicando entre si. Então, por exemplo, a gente pode imaginar que um carro bata. Para evitar o engavetamento, ele já avisa que o outro de trás, ó, estou sofrendo um acidente. E aí já começa a frear muito antes. E aí evita que mais carros batam nele. E vão ser várias outras utilidades. Mesmo na fabricação do carro, a gente vai conseguir botar sensores para fazer a medição, para ver se tudo está sendo ocorrido da maneira certa. Então, a gente vai poder medir se a umidade do local está certa, se a temperatura lá da pintura, da fundição de tal máquina está certa, e a gente consegue atuar em cima disso, colocando aí atuadores. Então aí é uma enormidade essa questão de internet das coisas. Aí vocês vão poder pensar diversas coisas depois, quando saírem dessa palestra. Na questão da parte de agricultura, a gente pode pensar até nos sensores que medem o solo. Então a gente poderia até imaginar que um avião pudesse voar em cima de uma plantação, o quê? Em vez de pulverizar remédio, pulverizar diversas outras coisas, eles podem pulverizar o quê? Sensores, microsensores, vários chips caindo do céu para o quê? Para cair em determinada região da plantação. E aí, em cada determinada região da plantação, a gente consegue o quê? Medir que está faltando alguma coisa lá, faltando algum nutriente, o pH está muito forte, e aí a gente consegue atuar em determinada região. Não precisa gastar com adubo em toda a plantação. A gente aduba só aquela parte. Naquela outra a gente ataca veneno porque está sendo atacada. Então com microsensores a gente consegue já pensar no que fazer e economizar dinheiro. Então fica muito mais eficiente. Uma interrupção. Muitos destes problemas são problemas diferentes. E no IETF tem diferentes grupos de trabalho para cada problema. Tem más de 100 grupos de trabajo, 130 y algo, de cosas pequeñas, cosas muy específicas. Vocês pueden ir na página y olhar los grupos de trabajo. Cada uno de ellos tiene falan charter, donde ellos describen los objetivos. Por ejemplo, Eduardo falou de comunicaciones, dos carros. Tem uno que es Thing-to-Thing Communications, ele trabalha en cómo tem que
o dialogar os dispositivos. Edu vai falar de 6LoW, que é um outro mais importante de esos grupos más. Él está en grupos específicos para discutir problemas específicos por corto tiempo, tal vez 1 ano, 2 anos. Cuando eles resolven el problema, crean el padrão, o grupo puede desaparecer o transformar en otro. Si vocês están interesados en un tema específico, pueden procurar o grupo de trabalho y trabajar en ese tema solo, no en todo o problema. Solo concentrar en esa parte que vocês têm interesse. Então, se vocês têm interesse, vocês podem escolher os grupos de trabalho certos para participar. Então, tem interesse, por exemplo, na internet das coisas das casas, né? Então, olhando ali na parte, a gente pode ver a lâmpada conectada à internet. Depois a gente vai mostrar um vídeo legal aí, falando que o cara desenvolveu a lâmpada conectada na internet. E você vai ver que você vai poder controlar ela pelo celular. Você pode até pensar em colocar fotocélula para ver se realmente está precisando ligar a lâmpada, porque a iluminação do dia realmente já está iluminando o local. Então tem diversas coisas que você vai poder botar microsensores e atuadores para trabalhar na internet das coisas. E aí a gente tem uma enormidade de coisas. Pois na parte da medicina, que a gente tem aí os wearables, né, as coisas que você pode vestir, que também vão estar conectadas na internet, que a IBM trouxe alguns aí de medidor de pulso, tudo, que vocês vão poder utilizar. E eles até têm um hackathon para vocês começarem a programar nesses wearables de internet das coisas. E aí vocês podem o quê? Fazer medição, por exemplo, constante de uma pessoa que está doente. Então ela está, por exemplo, na fila de espera de um transplante, e aí você está medindo todos os sinais vitais, aí você vê que essa pessoa está piorando, e aí ela o quê? Passa na frente da fila, já automaticamente. Então ela precisa de uma doação, ela está o quê? 30 pessoas na frente, aí ela piora muito, ela vai pulando. Ah, virou a terceira pessoa, a segunda pessoa, a primeira pessoa, pensando aí já nas questões da saúde. Então, diversas aplicações não podem surgir aí, graças aí à parte do IPv6 e o 6LoWPAN. O 6LoWPAN é o quê? É uma técnica de compressão do cabeçalho. Para quê? Para que dispositivos muito pequenos, que tenham muitas restrições como de memória, ou de potência, ou de bateria, possam se conectar também na internet. Não é só dispositivos grandes, como o nosso celular. A gente pode pegar em dispositivos aí microscópicos. Então a gente pode pegar pequenos dispositivos que também querem se conectar na internet. E aí começou o primeiro estudo lá no IETF em 2005. Mas só surgiu a primeira ideia de 6LoWPAN em 2007. E a partir de então começou o quê? A surgir diversos outros padrões sobre a internet das coisas nessa quesito do 6LoWPAN. E aí eles definiram o quê? Que o 6LoWPAN são dispositivos de baixa capacidade de processamento, como por exemplo de 8 bits com um clock de 10 MHz, baixa capacidade de memória, com poucos kilobytes de RAM ou poucos kilobytes de memória flash, baixo gasto de energia, porque esses daí são dispositivos que não estão conectados na internet, são dispositivos que usam bateria e às vezes eles têm que ficar dormindo. Lembra da agricultura que vai pulverizar sensor? Você vai trocar a bateria de cada um deles? Vai conectar eles na tomada? Não tem como, então eles têm que guardar o máximo de energia possível e só usar quando for necessário. Então eles ficam dormindo e quando eles precisam mandar alguma coisa eles acordam. Então são esses dispositivos aí muito restritos, tá? De baixo alcance de sinal, no máximo aí 10 metros até 100 metros, com baixa taxa de transmissão, porque ele tem que economizar o máximo possível para durar o suficiente para transmitir os dados. Então são dispositivos muito precários. E se a gente for pensar, ele tem no máximo, por exemplo, no pior caso, ó, 127 bytes na camada física para enviar. E aí se ele gasta 25 com cabeçalho de enlace, 21 com cabeçalho de segurança, 40 com cabeçalho de IPv6, mais 8 com cabeçalho UDP. E aí sobra o que para a sua aplicação? 33 bytes, se não tiver fragmentação, ou seja, é muito pouco. E aí o que eles pensaram? Qual que é o maior problema disso tudo aqui? É o IPv6, aquele que está usando mais, os 40 bytes. A gente precisa diminuir ele. E aí eles criaram aí a ideia do 6LoWPAN. Vamos diminuir aquele que está realmente trazendo problema. E aí eles criaram essa compressão do cabeçalho IPv6. Começou aqui a definir em 2007, só que como eles
fizeram o primeiro estudo, acharam que ia dar certo as coisas, só que na verdade não deu tão certo. Ele apresentou alguns problemas práticos, tanto que eles criaram o quê? Um novo padrão, deixando aquele obsoleto, que foi o quê? Em 2011, criando aí o LowPan IP Header Compression. Esa é uma outra coisa interessante do IETF. Os padrões da internet, quando vocês usam um padrão, não é um padrão porque o IETF acordou um documento. Não é um padrão porque tem um RFC. É um padrão porque as pessoas adotaram, as pessoas usam e ficou um estándar de uso, não só um documento. Hay muchos RFCs que no usamos, que fue una propuesta, tuvo consenso, fue aceitada, mas después Internet no usó. Es un ejemplo de a primeira proposta. Sim. E aí eles criaram esse cabeçalho novo aí para comprimir o IPv6. Aquele lá tinha 40 bytes e aí no melhor caso possível eles transformaram o quê? Em 2 bytes. Para deixar o quê? 38 a mais para aplicação. Então eles tentaram reduzir tudo que o cabeçalho IPv6 não utilizava. Então, se sua aplicação não utiliza qualidade de serviço, o QoS, aquele campo não está sendo utilizado, então descarta. Não envia. Você só vai enviar falando que não está usando. Se você não está usando tal coisa, não está usando tal coisa, não está usando tal coisa, não envia. Só avisa que não está usando. E aí eles diminuíram tudo para o quê? 2 bytes. E aí ficou esse cabeçalho bem enxuto. E aí eles conseguem aí colocar esses dispositivos pequenininhos se conectando e às vezes até roteando pacotes para chegar numa central que consegue o quê? Comunicar com a internet, porque ele está o quê? Comprimido o cabeçalho. Alguém tem que descomprimir para o resto da internet entender. Então chega num dispositivo que descomprime e manda para os outros dispositivos. E aí a gente tem a parte da internet das coisas englobando esses pequenos sensores e atuadores. Mas aí, por que aprender mais? Novamente, peguei umas notícias aí para vocês. A IBM vai investir mais de 3 bilhões de unidades em internet das coisas. Então, olha o dinheiro que eles estão investindo. Inclusive, eles vieram. Tem o meu amigo, que vai palestrar logo em seguida, veio do Canadá para palestrar para vocês, aí pensando aí nessa parte de internet das coisas. Ele trouxe o hackathon. Então, pensa como que a IBM já está gastando dinheiro para vocês começarem a trabalhar com esses assuntos. Pois a gente tem o quê? A IPSO Alliance, que faz o quê? Um prêmio anual. Para o melhor projeto que vocês enviarem lá, pode ganhar $10 mil. Para o segundo, 5 mil. Para o terceiro, $2.500. Então, você pode submeter o seu projeto aí para ganhar um desses prêmios. E depois eu vou mostrar aí o projeto do Kickstarter, que fez aí a lâmpada reinventada na internet. E aí, como vocês podem aprender mais, né? A gente separou para vocês alguns sistemas operacionais que já trabalham com 6LowPan, como com o TicOS, o TinyOS e o Linux, e alguns simuladores e emuladores. Então tem o Kuja, o Omnet++, o NS3, que também já tem o quê? Suporte ao 6LowPan. E aí vocês podem começar a desenvolver aí para aprender um pouquinho mais. Aí temos aí a parte do IETF. Pode falar? Sí, para aprender también es muy interesante formar parte de las listas de correo do IETF que tratan esos temas y nós queremos que tenga mayor participación a región toda. O IETF agora tem muchas personas trabajando do hemisferio norte, dos países más desarrollados. De Latinoamérica no tem mucha gente, de África tampoco, de Asia un poco, mas os principales países trabajando en esas cosas son de Estados Unidos y Europa. Y nós queremos mudar eso. Queremos que muchos de vocês participen en las listas y cuando tengamos más participación vamos a poder atraer más al grupo del IETF. Ahora, o IETF trabaja en las listas de correo y ellos 3 veces al año se reúnen un evento para que cada grupo de trabajo pueda discutir en 1 o 2 horas las propuestas que tienen en la lista de correo. Hasta ahora siempre fueron reuniones en el hemisferio norte. Solo una vez se reunieron en Australia, no año 2000, más de 15 años atrás. Siempre fueron reuniones
despertas donde moran os participantes da lista de correo. Se nós temos mais participação, somos mais activos na lista de correo, eles vão fazer mais reuniões ou reuniões em nossa região. Agora, eles têm programado uma em Latinoamérica el próximo ano. Se vocês começam a participar na lista de correo, podrán participar en esa reunión en abril de 2016, que será en Buenos Aires. Y esperamos que haya mayor participación de Brasil para que tenga más uma outra reunión aquí no Brasil depois. Necesitamos que os profissionais, os técnicos, todos vocês participem mais do futuro de internet, do desenvolvimento dos padrões, para nós ter mais influência no internet. Até agora, nossa influência é pouca, mas temos uma oportunidade. E aí também, como vocês podem aprender um pouquinho mais, e de graça na questão do IPv6, o NIC-BR, ele dá o quê? Cursos presenciais com certificação em IPv6, então você vai fazer uma semana de treinamento aí com o emulador, então basta acessar lá o site e se matricular, tem um curso presencial. O curso à distância, a gente está em processo de reformulação e para frente a gente vai lançar de novo, também vai ter certificado. Por enquanto vocês têm o e-learning, que é aquele desenho ali do lado, vocês podem também já aprender um pouquinho mais sobre IPv6, e aí é onde encontrar mais informações, né? O site, e também temos o fórum no final do ano. Então, antes de ir para as dúvidas, eu vou passar o vídeo para vocês, que é para mostrar um cara que começou nessa internet das coisas, aí pensando em 6LoWPAN, colocando os dispositivos. Ele fez um projeto de colocar na lâmpada internet. E ele pediu que, para desenvolver isso, lá no Quickstarter, ele precisava de 100 mil. E olha, ele ganhou o quê? 1.300.000 para começar esse projeto. E aí eu vou colocar o vídeo dele. Hi, I'm Phil Boshua, one of the co-creators of Scambox, and I want to introduce you to my new Kickstarter project. I was thinking one day that the light bulb is amazing. It's probably one of the greatest inventions of all time, but it hasn't really changed much in the last 100 years. Switch on, light goes on. Switch off, light goes off. Not to mention how annoying it is when they blow. These traditional bulbs also use heaps of power, and those energy efficient fluoro globes have that cold white light that we all hate. So I started thinking, with all the technology we've got these days, surely there must be a better way. I mean, for starters, it's not like we get up to change the TV channel anymore, so why do we still do that with our lights? Well, 6 months, And that's going through your home network. and more than a dozen prototypes later, we've managed to create the world's smartest, energy-efficient light bulb. We call it LifeX. LifeX is an energy-efficient, multicolour LED bulb that's controlled by your smartphone. Now, for the first time, you have total control over your lights. But rather than yammer on anymore, I'll just show you how it works. Turn on one LifeX smart bulb or a group. Choose any colour. LifeX is dimmable. Get notifications. A night light for your kids. LifeX also has commercial applications. Get your lights to do things they've never done before. Visualize your music. Or maybe even do the robot dance. And if you're worried about losing your phone, LifeX also still functions like a normal light bulb.
There's so many more uses for LifeX, like security mode when you go on holidays, matching the colour of your light to the colour of your room, turning lamps into smart lamps, great for photographers or just having fun and being creative. And LifeX saves you money. LifeX smart bulbs are super easy to install. All you need to do is remove your existing light bulb, screw in the LifeX smart bulb, download our free app from the App Store or Google Play, and you're good to go. Not to mention they last up to 25 years. So why do we need your help? Well, reinventing the light bulb is no easy task. And to produce LifeX at an efficient price point, we need to buy thousands of RGB LED lamps, make dies for the outer casing, create custom-built computer boards, and finalise our onboard software and app development. If we meet our goal, we'll be sending out surveys to all Kickstarter backers asking which type of LifeX bulb you want. The Edison screw, the bayonet cap, or the downlight. They're all exactly the same on the inside, just with different casings. So if you pledge $69, you're essentially pre-ordering a LifeX smart bulb. There's also other pledges available if you want to fit out a room, your house, or even your business. Just check them out in the pledge section. I want to thank you for watching our Kickstarter video. Your support will turn our dream of reinventing the light bulb into a reality. Então isso, você vai ver que ele pediu 100 mil para fazer esse projeto, ele nem tinha o projeto ainda, e ele conseguiu 1 milhão. Então a internet das coisas aí tem proporcionado aí diversas criações, inclusive aí a da lâmpada. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, agora é hora de estar aberto para perguntas. Nosso objetivo não é que vocês paguem para ele. Nosso objetivo é que vocês sejam mais deles e tenham seu próprio Kickstarter com um projeto como este ou melhor. Temos uma pergunta. Tem que microfone para lá. Não tem tempo? Então, pessoal, eu e o Christian, a gente vai estar no stand do Nick ali. Quem tiver alguma pergunta pode perguntar pra gente. A gente vai ter outras palestras do Nick BR amanhã, tá? Vai ser num palco aqui sobre marco civil e também sobre cyberguerra, que é a área de segurança, e vai no palco lá de inclusão digital, como a internet funciona. Tá? Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida pode perguntar pra gente. O Christian só vai ficar hoje, então quem quiser perguntar, a gente vai estar lá no stand do Nick, tá? Que é aqui do lado. Obrigado.